Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez em nosso encontro aqui do Arte na Varanda. Hoje é dia 23 de setembro de 2020. Vamos ter um bate-papo aqui, moderado pela Gláucia Policarpo, uma amiga nossa, do nosso grupo também, aqui já é parceira já de alguns meses acompanhando a gente. E hoje ela veio para falar, conhecer o nosso grupo, né, e conversar e trazer conhecimentos, transbordar nas nossas vidas e vamos ter uma troca, né? Vamos contribuir com esse momento aqui com ela também. Eu vou estar abrindo para cada um se apresentar, vocês têm um minutinho para falar o nome de vocês e falar a atividade de vocês, porque depois a gente vai compartilhar esse vídeo no YouTube e outras pessoas vão também estar conhecendo vocês e entrando em contato. Então, fala o Instagram de vocês também, qual é a atividade que vocês estão exercendo no momento, para que as pessoas que assistem esse vídeo entrem em contato com vocês depois, tá bom? Eu vou passar para a Jo se apresentar primeiro. Se apresenta, Jo, por favor. Jo, tá ouvindo a gente? Acho que tá fechado o seu microfone. Deixa eu ver. Pode falar, Jo. Abri agora eu abri. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Jo, né? E o meu Instagram é Jodelas Lingeries. Eu trabalho com lingerie já tem uns 8 anos ou mais. E estou aqui participando do grupo Arte na Varanda, né? É um grupo de empreendedores. E se vocês quiserem conhecer melhor um pouquinho, pode entrar lá no meu Instagram, que é Jodelas Lingerie. É isso, estou aqui para ajudar também, tentar participar um pouco também da conversa, do bate-papo, né? Aprendendo, né? E passando um pouquinho do que eu souber também, tá bom? É isso. Obrigada, Jo. Lorena, se apresenta, minha amiga. Boa noite, eu sou Lorena, conhecida como a Tia Lorena. Nossa família tem um ministério voltado para crianças e família, né? Então, assim, nessa pandemia especificamente, nós sempre trabalhamos com criança, através de contação de história, ministração. E nessa pandemia, o Senhor nos convocou para entrar nas redes sociais, né? Então, assim, hoje nós temos um canal no YouTube que chama Tia Lorena, onde nós auxiliamos igrejas que não estão conseguindo produzir material para compartilhar com as crianças, né? Então, hoje nós apoiamos 17 igrejas, tanto no Espírito Santo quanto fora, Rio Grande do Norte, Sergipe, e um projeto social no Rio de Janeiro. E o nosso canal do YouTube também, nós colocamos os vídeos lá. E temos o nosso Instagram, que chama Tia Lorena Kids. Então, apesar de ter o nome Tia Lorena, é um ministério em família, onde tudo é feito dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Vocês vão ver lá as figurinhas, Estevão e Celina, e o maridão nos bastidores, na filmagem, edição. E foi um presente de Deus para a nossa vida, porque a gente trabalhar em família é algo enriquecedor em todos os sentidos. A gente cresce junto, mas a gente também se lapida junto, né? Então, assim, tem sido um desafio, mas nós temos crescido junto, porque nós não sabíamos nem filmar, né? Então, a gente está nesse processo, assim, de aprender a fazer absolutamente tudo. E, para mim, para nossa família, tem sido um destravar também, porque eu brincava, eu dizia assim, me dê 100 crianças numa sala para falar, mas não me coloca nas redes sociais. Mas os sonhos de Deus para a gente sempre nos surpreende e Ele nos prova que os sonhos dele sempre são melhores do que os nossos. E estamos aí, tá bom? Ó, um beijo. Eu já vou pedir desculpa, assim, porque às 20 horas eu tenho encontro na minha célula, meu grupo de oração. Então, eu vou sair um pouquinho antes, mas eu vou ficar até 19h59 com vocês. Obrigada, gratidão pelo Lorena. convite. Muito feliz que você está aqui. Esse projeto é maravilhoso. Foi realmente de Deus. Eu fico muito feliz por você. Gratidão. Passar a palavra para o meu amigo Matheus. Se apresenta, meu amigo. Está fechado aqui seu microfone, peraí. Olá, boa noite. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Sou de Salvador, Bahia.
é psicoterapeuta e analista corporal e sistêmico, se especializando em psicossomática, que é a doença da mente, amante e apaixonado pelo desenvolvimento humano, a neurociência. E sempre é uma gratidão estar aqui sempre quando eu posso, né? É isso. Obrigada, Matheus. Sempre contribui, né? Matheus todos os dias compartilha aquelas mensagens, quem conhece sabe, né? Que fala com a gente. Muito obrigada, Matheus. Wender, se apresenta, Wender. Olá, pessoal. Meu nome é Wender Bossi, sou advogado, especialista em direito civil. Dentro do direito civil, hoje nós estamos trabalhando na parte do direito contratual bancário e do direito de família. É um pilar principal do meu valor de vida, dos valores, né, que eu tenho na minha vida, da minha família, minha esposa, minha mãe, meu irmão. E também sou coach, né? Faço gestão integral aí com os meus coaches. E também agora estou empreendendo juntamente com o meu amigo Diego e meu irmão em uma agência de marketing digital, a FX Núcleo de Inteligência Digital. E estamos aí, gerando valor, trabalhando, crescendo e contribuindo. A pegada é essa, transbordando que é de graça. Isso aí. Obrigada, Wender. Samuel, se apresenta, meu amigo. Boa noite a todos. Sou Samuel Faciroli, sou aqui do interior de São Paulo. Sou formado em marketing, trabalho com vendas. Aprendi um pouco conhecendo o pessoal aí a arte na varanda, através da Sheila, do Wender. E vocês acham que é a segunda que eu participo aqui com vocês. E vim aprender e tentar compartilhar um pouco que eu sei também dentro dessa área de marketing digital, da área de vendas e um pouco também de experiência de vida, né? Tanto na vivência de casado como de vida de trabalho, né? Tentar colaborar aí naquilo que puder, mas também mais para buscar conhecimento com vocês aí. Obrigada, Samuel. Você sempre contribui. A voz da experiência para nós. Simone, compartilha com a gente. Se apresenta, uma amiga. Ei, boa noite para todos. É muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Toda quarta eu tinha um outro compromisso, mas já a anterior a essa eu já estava presente, né? Estaremos juntos aí muitas vezes, se Deus quiser, né? E é um prazer. Meu Instagram é @SimoneCrocheteria, né? Sou criadora da Simone Crocheteria, porque trabalho com crochê praticamente, né? Mas sou da artes manuais há muitos anos, já fiz muita coisa, só que decidi engajar aí no crochê, porque o crochê está de volta e ele nunca ficou para trás, né? E são peças maravilhosas, né, que eu tenho criado. Deus tem me inspirado muito e tem me trazido muita felicidade, graças a Deus. Eu me encontrei fazendo o que eu estou fazendo hoje em dia. E outro dia eu olhei lá o Facebook, manda para a gente, né, as memórias, né, das fotos, e aí eu vi que eu já estou aí uns 3 anos, né, nesse caminhar aí. E eu estou muito feliz. Que Deus me abençoe e abençoe todos vocês aí, né, no caminhar de cada um. Que seja sucesso todo mundo aí. Amém. Obrigada, Simone. Quem está conectando para poder já se apresentar para a gente. Keila, está ouvindo a gente? Keila é minha convidada, viu? Foi de última hora, então... Sim. Será que ela está ouvindo a gente para se apresentar? Ela está se conectando ainda, né? Sim. Você quer falar e aí você chama ela para se apresentar? Enquanto ela se conecta, a gente espera ela. Pode ser, pode ser. Geralmente o pessoal tem algum tipo de dificuldade, né, para entrar e... Não. O link foi esse mesmo, né? Keila está ouvindo a gente, Keila?
depende só, às vezes o fone, né? Às vezes quando depende do fone para ouvir, não é? Às vezes acontece a questão do fone. Quando com fone geralmente é melhor. Mas se você quiser, para a gente não ficar, né, um vácuo assim, eu posso Sim, começar. pode falar isso, e aí ela se apresenta, né? Eu me apresento aqui para vocês também, para quem ainda não me conhece, alguns já me conhecem, né? Isso. Aí de alguns meses que a gente vem no movimento, com propósito, em busca de descobertas, de desenvolvimento aí pessoal, espiritual, né? Que são pessoas que me cativaram muito e com quem eu de fato me conectei, porque vi uma semelhança muito grande ali de objetivos, de coisas que a gente também está ali em busca e a gente vem caminhando junto, né? E a cada dia que passa se conhecendo mais. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gláucia Policarpo, mas você pode me chamar de Glau, né? Eu sou a imagem e a semelhança do Criador, já faço e já fiz diversos tipos de projetos relacionados ao mundo digital, desde o social media até lançamentos de cursos online, e eu trabalho nessa área há 8 anos. A minha primeira oportunidade foi em 2012, quando eu entrei para trabalhar como trainee no Facebook também de uma loja, uma rede de lojas de lingerie, coincidentemente, aqui com a Jo, né, que tem também uma loja aí. E vim me desenvolvendo em 2014, então eu comecei na área de cursos online, onde eu trabalhei em diversos papéis e fui aprendendo, né, esse corpo esse corpo digital, vamos dizer assim, porque a gente, para montar um projeto, a gente precisa de realmente formar um corpo, onde a gente precisa de uma estrutura. Então, hoje eu estou como estrategista digital, criativa, amante das artes, amante do design, né, de tudo aquilo que transmite beleza através das artes mesmo, sejam elas artes manuais, pintura, ilustração, como também as artes digitais. E estou desenvolvendo alguns projetos nessa área de criatividade para ajudar as pessoas a desbloquear e expandir a criatividade no mundo digital, mas com o propósito de também mostrar que a criatividade ela não é só uma coisa que a gente usa, por exemplo, para fazer uma imagem bonita, ou para criar um post bonito, ou para desenvolver um vídeo atraente, mas que principalmente a criatividade ela é a arte de solucionar problemas. Ela é a arte que a gente tem que trazer para a nossa vida, para a gente criar soluções no casamento, criar na educação dos filhos, quando a gente se vê diante de algo inesperado que aconteceu na família, na vida mesmo, e a gente entender que a criatividade ela transborda para além. Então, de uma forma sutil, né, é uma coisa que eu quero embutir na minha mensagem, na mensagem que Deus me deu, né, que com muito propósito realizar esse trabalho. E, né, como estrategista, como uma pessoa que vem, na verdade, estudando desde 2010, mergulhando nesse mundo digital para aprender como empreender nesse mundo digital, eu sou uma pessoa que já sofri muito com o tema que a gente vai tratar hoje aqui, que é a overdose, né, de informação, ser bombardeado por muitas informações. E já passei por poucas e boas, e até hoje eu preciso estar vigilante sobre isso para eu não me perder. Para eu não me perder, para eu não perder, inclusive, né, a saúde mental, que muitas vezes a gente nem percebe que a coisa está acontecendo, como que a gente está sendo atacado, e a gente está sendo, né? Então, queria só saber se a Keila já tá ouvindo a gente, se a Keila quer falar, quer se apresentar. Porque aqui não aparece nem o microfone dela, né? Para mim, pelo menos, nem. Keila. Não apareceu. Senão eu vou continuar. Qualquer coisa, Keila, levanta a mãozinha. Não sei se ela... Eu vou escrever no chat aqui para ela. Tá, joia. Então, a ideia é que hoje eu vou trazer algumas ideias. Eu ia preparar um material um pouco, né, um pouco mais elaborado, de repente até um PDF para vocês, mas eu não consegui, o tempo foi curto mesmo, mas eu espero que, saindo daqui, as coisas que a gente vai conversar aqui, vocês possam procurar, pesquisar, afinal de contas a gente tem esse mundo de informações à nossa disposição,
mas o grande intuito é realmente que a gente entenda, que a gente use aquilo que a gente vai conversar aqui para que a gente tenha para que a gente identifique se isso está acontecendo com a gente ou com pessoas próximas para que a gente possa ajudar, que é a overdose de informação, e que a gente também se previna, né? Esteja vigilante de alguma forma, seja consciente para que a gente não seja atingido, porque isso é um problema, se tornou de fato um problema, né? Então, eu vou até abrir aqui o meu arquivinho, porque eu fiz uma colinha, uma pesquisa breve, né? Para que eu pudesse conversar aqui com vocês. Não vou trazer nada assim muito científico, sabe? Vai ser alguma coisa assim, onde eu vou trazer as informações, vocês podem checar. Eu gosto, sempre falo, gente, chequem tudo que vocês estiverem estudando, ainda mais em tempos de fake news e internet, onde as pessoas ganharam voz. Então, todo mundo pode hoje falar, né? E tem muita gente que fala e fala muita bobagem. E, tristemente, né, tem muita gente que fala bobagem e acaba arrastando multidões de pessoas. Você vai ouvir aquela pessoa, ela tem uma grande influência e o que ela está falando não é realmente relevante, realmente produtivo. Inclusive está causando malefício, mas ela é um grande youtuber, ela é um grande influente no mundo digital, porque ela ganhou voz, a internet deu voz para muitas pessoas, né? E aí eu vou começar, né? A gente vai imaginar aqui como que era a vida há séculos atrás. Vamos, sei lá, na Idade Média, né? Há anos, séculos e séculos atrás. Se a gente parar um tempo e começar a imaginar, né, como que as pessoas viviam naquela época, os camponeses, né, as pessoas que viviam na área rural, enfim, ou até mesmo as pessoas que viviam nas áreas urbanas daquela época, vamos colocar aí do início do século XIX, né, que já está um pouquinho mais avançado, já passou ali, o pessoal já passou pela Revolução Industrial, a gente vai imaginar e vai perceber pessoas que tinham um certo nível, uma certa dose de informação. Muitos nem sabiam ler e escrever. Para quem sabia ler e escrever, já era uma pessoa considerada, assim, já até um culto, né? E se falasse outros idiomas, meu Deus. E hoje a gente vive numa era onde a gente tem abundância de informação, de conhecimento, e a gente é absurdamente disputado por várias empresas que querem a nossa atenção. O ser humano de hoje não é, vamos dizer que biologicamente, a gente talvez esteja passando por, eu não me aprofundei nessas pesquisas, né? Mas eu acredito que biologicamente nós estamos passando por uma certa transformação cerebral, do corpo, porque a gente vai, de fato, evoluindo, né? E se modificando. Mas hoje o cérebro de uma criança, eu acredito que ela já não é uma criança de, sei lá, 7 anos, uma criança de 8 anos, uma criança que nasceu nessa área digital, ele não é mais igual a de uma criança, daqueles do século, sei lá, 19. Por quê? Por conta da exposição a informações. Nós temos uma estrutura, não sou cientista, não sou nada disso, só sou uma pessoa que estudo muito sobre isso e que, como transitei nesse mundo digital e passei por várias experiências, vivi isso, já vi isso, eu sei o quanto que isso é nocivo, né? E a gente tem uma estrutura cerebral que ela permite, ela tem um limite. Nós temos um limite porque nós temos corpo, né? E nós temos a nossa mente pensante. Então, digamos que a gente tem, né, o hardware e a gente tem um software. O hardware é o nosso corpo, o cérebro, ele é um hardware e a nossa mente, ela opera, né, nesse cérebro, nesse corpo, nossa mente consciente, né? Então, se a gente pegar esse conceito de hardware e software, a gente vai entender que, assim, a nossa mente, muitas vezes, ela quer velocidade, a nossa mente, ela quer saber mais, né? E algumas pessoas são mais inclinadas a isso do que outras. Só que o nosso corpo, vamos falar aqui então no nosso cérebro, hardware físico, ele tem um limite.
Assim como se a gente pegar um celular, ele tem um limite de memória, ele tem um limite, aquele hardware não vai operar várias, vai processar fora daquela capacidade de memória que ele tem. E assim também somos nós. E quando a gente se empanturra de informações, cursos, redes sociais, olhando aqueles estímulos todos no nosso, em cima da nossa cabeça, clique aqui, veja aquilo ali, isso tem um peso, isso gera prejuízos para nós. Primeiro, porque a gente fica viciado nisso. Segundo, porque aquilo ali gera uma dopamina, e se a gente tem a necessidade da dopamina, a gente fica viciado. Segundo, a gente começa a ter crise de ansiedade, que são sintomas mesmo até de abstinência. A gente começa a ter alguns outros prejuízos na saúde mental, porque a gente está sendo exposto a esse nível, esse fluxo gigantesco de informações. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que já tentou aqui? Aí vocês vão falar para mim. Cada um vai falar a sua experiência, né? Quem é que já tentou aqui ficar um dia inteiro longe do celular, longe da internet, longe do computador, longe de tudo e conseguiu ficar numa boa, sem pensar, meu Deus, será que alguém me mandou uma mensagem? Quem conseguiu já fazer isso? Levanta a mãozinha. Wender. Parabéns. Lá. Deixa eu ver seu nome. Simone também. Samuel também. Parabéns. Vocês estão se preservando bem. Nossa, vocês estão demais, hein? Vocês conseguiram assim tudo. Deixa eu falar eu já consegui ficar sem o computador. Vou fazer um comentário aqui, Sheila e Gláucia. Olha, assim, se deixar, eu não olho mesmo não, sabe? Eu sei que eu tenho meus compromissos, o que eu faço precisa disso aí. Mas as minhas filhas até me cobram. Elas falam, você não olha o celular, não? Né? Elas brigam comigo. Né? Veja bem. Eu tenho meus momentos que eu tenho que fazer minhas coisas sim, né? Mas se deixar, eu não olho, entendeu? Eu sei que eu preciso muito, que é a minha ferramenta de trabalho, né? Mas a garotada nova, impossível. As minhas netas querem celular o dia todo. Se deixar, assim, é absurdo o negócio. Falo, gente, o que é isso? Que geração é essa? Já nasceram com o celular na mão, essa geração, né? Geração milenar. O que acontece? Eu depois adquiri uma certa facilidade de fazer isso, porque por tantas coisas que eu tenho que produzir nas redes, né, para minha marca pessoal, para minha advocacia, tudo isso, meio que o celular quase que se tornou algo chato, meio que um cansaço, entendeu? Então, quando eu tinha a oportunidade de desligar e sair, dar um rolê, né, quando essa pandemia não estava essas coisas todas, eu fazia isso. Agora está complicado, que a gente não. Agora está voltando a abrir os lugares, né? Inclusive, Deliane foi para uma pousada perto aqui da Serra. Eu estou até de olho para ir lá para aquela pousada, passar 2 dias lá, um dia. Não sei se lá tem dormida, mas é isso aí. Eu gosto do agroturismo, né? E aí algumas pousadas no agroturismo não tinham sinal no passado, ou tinha muito ruim, que ainda é sinal de rádio dos deles, né? E teve uma que eu fui no passado que lá não tinha, antigamente, né, um tempo atrás, lá não tinha nem sinal de telefone mesmo, né, no celular, e nem internet. Então, você ia para lá e ficava completamente desligado. Então, agora, por exemplo, as pessoas, elas não conseguem mais ir para um lugar e ficar assim. Então, elas acabam sendo obrigadas a trazer outros tipos de tecnologia para terem pelo menos um tipo de acesso, para as pessoas estarem lá, pelo menos, acessar alguma coisa. Nessa pousada que eu fui no final de semana também, lá não tem sinal de telefone, mas agora eles melhoraram um pouco o sinal lá acho que é a rádio, a internet. E aí tem internet. Aí eu só dá o postar. Né? E algumas fotinhas que eu tirei, eu postei, mas eu me desliguei o máximo possível. E é bem bacana, assim, você tirar esse tempo para, pelo menos no meu caso, né? Eu gosto de interior, né? Ir passear, ter contato com a terra e você conseguir espairecer. É bem legal.
Mas eu acho que hoje... Mas assim, a gente fica atiçado, né? De pelo menos tirar uma fotinha e postar. E para as pousadas, por exemplo, é muito bom, né? Porque você está ali, você já marca, traz visibilidade para ela também. Movimento mercado, né? Que está parado também nesse momento. Então, acho que... Então, assim, há um tempo atrás, eu era muito ligado nessas coisas, rede social, assim, uns 4, 5 anos atrás. Aí, Facebook, essas coisas, a gente estava sempre movimentando. Aí eu enjoei, assim, tipo assim, nossa, para que eu fico fazendo isso? Aí eu fui me cortando. Então, eu não me apeguei tanto a tanto é que eu tinha o Instagram, nunca tinha mexido, até hoje nem mexo, né? E eu me desligo facilmente. Só que, porém, agora eu estou fazendo o caminho inverso, né? Eu estou tendo que, devido a gente estar participando de vários grupos aí, que eu entrei, já faz uns, sei lá, uns 90 dias que entrou nessa febre do Pablo aí, aprendendo com ele. Aí eu estou retomando todas essas coisas. Não feliz, eu deixo bem claro que não é por gosto que eu estou voltando, não. Mas mais por obrigação mesmo. Então, assim, aí tá mais que todo dia tem que pegar, olhar o que o pessoal está fazendo, ir lá, dar né, participar, tá mais ativo. Mas eu não tenho dificuldade de largar, não. Se eu falar que tchau, tchau, fico 2, 3 dias, não tenho um pingo de... Né, não me apego. Mas eu sei que tem gente que tem muita dificuldade de deixar o celular longe. É complicado. Sim, algumas reflexões aqui interessantes. A gente entender, por exemplo, o Wender comentou que a galera já, e é verdade, né? A galera já nasce ali, o bebê já sabe mexer mais do que a mãe no celular. Já colocar no YouTube, na Peppa Pig, né? Nos desenhos que ele quer. Eu sou de 1983, né? Então, assim, eu não sou nativa digital, mas eu peguei muita coisa. E quem veio, as gerações anteriores estão tentando se adequar, já tem também uma outra cabeça. Então, a gente vê que cada geração, ela tem um tipo de relacionamento com a internet, vamos falar assim, né? E é interessante perceber isso, até para a gente entender, lógico que talvez a gente não vai entender amplamente sobre isso, mas para a gente entender como que vai ser essa evolução, até mesmo biológica, porque isso vai ter um impacto no hardware, né? Em como que a mente funciona. A gente às vezes enjoa, a mente às vezes ela não... Chega uma hora que ela fala, para, né? E também a gente precisa entender que existem pessoas e pessoas, né? Por exemplo, a Simone ali, para ela tá tudo bem, acho que ela é bem... tá muito bem, assim, porque se ela não tem essa necessidade, ela não precisa usar, ok, né? Mais alguém? Matheus, celular de boa, já passou por alguma experiência assim que você não conseguia sair do celular, do computador? Então, eu hoje não tenho dificuldade, eu administro bem meu tempo, apesar de trabalhar com isso, né? Eu acho que todos nós, mas eu só pego o celular depois que eu faço minha devocional com Deus. Antes disso, 5h30 eu estou na praia fazendo funcional para o corpo. Então, assim, e quando eu saio, vou para esses lugares, não levo celular. Então, assim, e quando eu não levo, e quando eu saio sem celular, eu não fico com a cabeça no celular. Então, eu consigo administrar muito bem. Mas já me perdi nesse mundo. É um tema muito bacana. Eu acompanho o Pablo já há 1 ano e pouco. E não só ele, mas eu seguia tantos outros que vocês conhecem aí também. Comprava curso de todos eles. É um empresário ganhando dinheiro e eu queria ter muito conhecimento no desenvolvimento humano e tudo que me apresentava eu comprava, sem medir nada. Só que eu me senti em uma situação que eu estava escravo desse sistema, né? Desse sistema mesmo, escravo. Eu acordava 4 horas da manhã e às vezes não conseguia dormir cedo, tinha que dormir tarde. Eu me sentia literalmente cansado, mas eu me sentia no dever de fazer todo o protocolo
E como eu sou um cara muito... gosto de muita atividade física, então eu me desgastava fisicamente e mentalmente, estudando 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que só não deu um troço porque eu contribuo, né, bastante. Então, eu aprendo e já passo. Então, eu não fico com obesidade cerebral. Mas, para mim, foi muito ruim. E eu tive que dar um basta nisso. E quando eu dei um basta, foi muito bom. Então, eu disse assim, olha, para vocês terem ideia, meu celular, se apitasse dizendo que um desses caras estava online, eu largava tudo e ia seguir eles. Largava tudo. E hoje, não. Eu não sei o que está acontecendo aí no mercado. Saí de todos os grupos, não faço questão de votar. Estou muito concentrado no que é o meu propósito de vida. Estou tendo um conhecimento assim, extraordinário. Estou buscando de Deus sensibilidade para enxergar o que os meus clientes não conseguem enxergar e tem sido muito gratificante para mim. Então, assim, eu quero indicar para vocês deixa eu botar até aqui, uma série não, é um filme que está passando aí na Netflix. É um documentário, né? É um documentário. Eu assisti ele por 3 vezes. Assista 4 vezes essa série, que é muito top. E como é que se diz? Vocês vão entender o que Glaucia está falando aí. Por que é que a gente consegue ser refém desse mundo? Por mais que seja conteúdo evangélico, teológico, conteúdo bom, sou muito bom. Mas, assim, do jeito que estamos nos dando a isso, com certeza tem feito mal. E eu falo isso não de ouvir falar. Tem algumas pessoas, se eu colocasse o nome aqui, você saberia quem é. Pessoas líderes que fizeram o grupo, desses muito aí que vocês participam, que eu participava. Líderes assim, extraordinários que movimentavam, faziam acontecer. Uma delas hoje está depressiva. Essa menina, em um dos grupos, ela disse assim, olha, eu vou sair porque eu não estou aguentando mais, alguma coisa assim. Eu peguei, chamei ela no privado e bati um papo com ela ia abrir o jogo para mim. Eu sei quem é. Eu acredito que eu sei quem é. Eu disse para ela, olha... mas eu não vou dar o nome porque ela é conhecida, mas assim... a menina é linda, só que... linda, perdão. É muito boa no que faz, é líder. É muito líder. Mas assim, façais tudo que vier à sua mão conforme a sua força. E ela meio que botou assim nas costas todo um peso, sem condições disso. E hoje, assim, para a glória de Deus, eu tenho ajudado muito ela, né? E mais 2. Então, assim, esse assunto é importantíssimo. Conheça sua identidade, descubra seu propósito de vida e foque nisso. Você não precisa aprender tudo, você não conseguirá aprender tudo, né? Isso, pegando aqui... E hoje me sinto em paz, hoje eu me sinto leve, me sinto descansado, e hoje me sinto assim, muito capaz de fazer o que eu faço, absorvo mais as coisas, porque eu deixei essa galera toda aí. Eu aprendi a fazer desnecessário toda essa galera. Sou muito bom, eu aprendi, valeu. Uma vez ou outra eu posso entrar lá, ver alguma coisa, mas já era. Para vocês terem ideia, eu lia 2 livros por semana. É uma mistura de tudo. Mas dentro do desenvolvimento, por mais que só era isso e teologia, então eu peguei só 2 coisas que eu acho que eu tenho capacidade, que eu acho que
eu falaria 24 horas e não me cansaria, então eu reconheço que é meu propósito, pessoas veem isso em mim. Então é isso, né? Não seja escravo dessa mídia louca, por mais que seja assunto coerente, que seja assunto cristão, que seja até assunto relacionado ao seu propósito, mas nada demais é bacana. O nome do documentário é O Dilema das Redes. Eu já assisti por 3 vezes. É super, mega, excelente. Então é isso aí. Um abraço. Valeu. Muita reflexão. Matheus, assim... Complementando o que o Matheus falou, igual, um tempo atrás, acho que eu até comentei aqui na Arte da Varanda mesmo. Eu falei assim, a gente tem que analisar muito essa questão mesmo, de mesmo essas pessoas que a gente está aprendendo, está indo. Eu falei, na época que o Pablo estava fazendo as lives 4h59, eu até comentei com a Sheila que uma vez foi aqui, uma vez na Arte da Varanda. Se você for pensar, 4h59 o Pablo, até as 6, tem gente que segue. O Kaiser, 6h01 até as 7. Aí depois tem a Carol, a mulher do Pablo. Depois, hoje aí, agora, o Pablo danou a fazer live durante o dia também. Aí você só só fica vendo live o dia inteiro, você não faz outra coisa praticamente. Então, assim, você acaba também perdendo o foco das outras coisas que você tem para fazer, que a gente tem muita coisa para fazer também, e você fica só ali olhando essa questão de lives, de situações que podem acontecer. E tantos outros. Eu também fiz bem semelhante com o Matheus, por mais que algumas pessoas eu goste, admire, aprendi, sou muito grata, mas agora eu assisto muito pouco. Até mesmo o Pablo, que eu aprendi, mas quando ele entrou com aquela casa de La Casa Digital, já saiu um pouco do que era o meu interesse, eu já continuei, já não acompanhei dali em diante. E hoje eu assisto uma coisa ou outra também, mas... Pegando o seu gancho, Darliane, o seu nome, né? Derliane, muito bem colocado por você aqui, ó. Pegando o seu gancho sobre... e do Matheus também, que ele trouxe aí algumas dicas muito bacanas. Todo mundo que falou trouxe alguma reflexão muito bacana, né? Na verdade, não é nem só sobre o Pablo, ou sobre A, ou sobre B, ou sobre C, mas... especialmente da gente ter essa consciência e o autogoverno da gente saber aquilo pode ser bom para mim, ok, foi bom até aqui, me despeço com amor e carinho, vou partir para outra. Então, o grande lance, né, o grande X da questão é a gente ter essa consciência que vocês acabaram de falar, que vocês tomaram e que por vocês terem tomado essa consciência, começaram a entender o que servia para vocês e o que não servia, né? O X da overdose de informação e da obesidade cerebral é justamente a gente ter esse domínio. É igual quando a gente vai comer, né? Ai, meu Deus, vamos falar e os gordinhos vão me entender. Que é quando a gente olha para uma coisa mega gostosa, mega maravilhosa, e a gente fala assim, puxa vida, eu preciso me controlar diante desse bolo de chocolate, diante, sei lá, dessa pizza, e a gente precisa saber o tanto que a gente vai comer para se nutrir e se manter bem, e também o que comer, o que comer que é bom e o que comer que tem comida que não presta, né? Mas a gente ama porque ela é gostosa, ela parece boa, mas não é. É a mesma coisa quando a gente vai se nutrir com conhecimento, porque em tese esse conhecimento, ele é um conhecimento que deveria ser para nos beneficiar, deveria ser para trazer algum tipo de benefício para a gente. E aí é que eu vou entrar no conteúdo, de fato, da overdose de informação. Que assim, ó, overdose de informação, vamos dizer, ela é o final do processo. Porque tudo começa com um vício. Quando você se vicia naquilo, você quer mais e mais, você fica gordo. Aí você fica obeso. Aquela obesidade, ela vai gerar sintomas, ela vai te dar sinais. E daí você passa para o último estágio. Espero que aqui ninguém tenha visto alguém tendo uma overdose mesmo, né? Que é feio. A pessoa tendo uma overdose quando ela se droga mesmo e ela começa a ter um colapso ali nervoso. E é o que acontece também, a gente começa a ter um colapso
quando aquele tanto de informação está na nossa mente, está agindo, e a gente começa, e aí vem os prejuízos de fato. Então, a gente precisa entender que tudo começa numa certa gula. Preciso seguir o fulano, ciclano, bertano, preciso consumir X livros. E aí você faz o que eu sei bem o que é. Assim, você, quando eu falo você, eu não estou me referindo a ninguém em particular aqui, sabe? Eu estou me referindo a você amplo, das pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, das pessoas que vão ver, que assim, a gente começa a se transformar em acumuladores. Já viu aquela casa, aqueles documentários da HBO, sei lá, da History, onde você entra numa casa e você fala, meu Deus, como essa pessoa vive nessa casa? Porque a casa tá horrivelmente, tem assim objetos, a casa tá um lixo, tá destruída, mas a pessoa não consegue se desfazer de coisas que estão quebradas, coisas que são inúteis, que não prestam mais, né? E não é diferente quando a gente fala de informações de conhecimento. Muitas vezes a gente está consumindo uma coisa que não presta pra gente, que não é necessária, e a gente está acumulando aquela coisa quando a gente deveria despedir ela. E aí eu peço para vocês depois fazer, quem está ouvindo tanto, que vai ouvir no YouTube, que está ouvindo aqui agora, depois fazer um exercício assim. Quais são as coisas que você, os livros que você nunca leu, mas estão lá no seu Google Drive, estão lá no seu PC, numa pastinha? Eu sei que eu tô falando porque eu tenho um monte de coisa que eu comecei a mandar embora. Falei assim, não faz sentido. E a gente pode pensar que não, mas aquilo acumulado, aquilo o cérebro fica um loop aberto, fica uma caixinha aberta que a gente ainda não revisou, não fez, você não fez isso. E a obesidade cerebral, ela é muito assim, a gente fica frustrado porque o negócio tá ali, puxa vida, eu sei tanto fazer isso, mas aquela pessoa que não sabe tanto quanto eu, não faria tão bem quanto eu, ela está fazendo, está na minha frente, ela está tendo resultado e eu não. Porque eu simplesmente não apliquei o conteúdo. Então, o grande lance, né, primeiro a gente entender o que realmente, fazer isso que vocês fizeram, que vocês falaram aqui, que é entender o que realmente serve para mim, isso aqui eu preciso ouvir, eu vou aplicar, é prático, eu vou pôr em ação, ou vai ser só mais um negócio assim, um monte de coisas que eu vou receber, uma montanha de conhecimentos, uma montanha de informações que eu não preciso, que eu não vou dar conta de pôr isso em prática, né? Por exemplo, esse último evento que teve, eu não entrei. Porque primeiro que eu sei muita coisa do que já vai ser falado, e isso não é arrogância, isso assim, é de fato, eu realmente sei muita coisa que eu ainda não pratiquei, mas eu sei. Então não faz sentido eu me acumular, eu entrar num looping de informações se eu ainda nem coloquei as primeiras que eu recebi em prática. E eu vou começar, e já estou começando, né? Como já venho feito, igual o Matheus, acho que a gente entrou no pior ano junto, né, Matheus? Se eu não me engano. A gente entrou junto e... Foi, correto. Foi, né? Então tem muita coisa ainda. Isso eu não estou falando só, eu estou dando um exemplo porque muita gente conhece, né, esse movimento e está aqui. Mas isso poderia ser, eu poderia falar de várias N coisas. E também tem, essa série que Matheus falou, o Dilema das Redes Sociais, por favor anotem como uma coisa para vocês aplicarem disso que a gente está ouvindo. O Dilema das Redes Sociais na Netflix. Esse documentário, ele ali muita coisa do que foi falado ali eu já tinha ideia, mas outras não, inclusive de cargos e profissões que eu nem sabia que existiam, por exemplo, design, a pessoa ela vai idealizar como as pessoas têm que se comportar, como ela vai mexer no comportamento das pessoas, né? Vai fazer uma engenharia social, vai manipular, né? Enfim, e o dilema das redes sociais é muito interessante para a gente entender alguns aspectos da questão que a gente está falando aqui, né? Que assim, que é a entrega de informações, estudar o que por exemplo, deixa eu ver aqui, Darliane, né? Derliane, falei certo? O que a Derliane mais gosta? O que são as coisas que ela curte? Quais foram os sites que ela visitou? Para que eu possa
apresentar isso para as pessoas, para que eu possa apresentar, por exemplo, para os anunciantes, o seu perfil, para eles venderem para você, para eles disputarem, para eles de alguma maneira conquistarem a sua atenção. Então a gente tem na internet hoje um ativo que é não sei se eu posso dizer que ele é o petróleo e tal, mas é a atenção das pessoas. Hoje, daqui a pouco, eu não sei em que horário, vai estar acontecendo alguma live de algum grande expert que está disputando a nossa atenção, aí a gente vai decidir se a gente fica aqui ou se a gente vai para lá. Por exemplo, aqui estava a tia Lorena, amei o trabalho dela, né? Acho que falei o nome dela certo, né? Amei o trabalho dela, que eu também trabalho com crianças e tudo mais, mas ela tinha uma atenção e ela precisava decidir, ou ela ficava aqui ou ela ia para o outro compromisso dela. E hoje o nosso concorrente dentro da internet não é só mais, eu não estou mais concorrendo só com aquela pessoa que fala sobre criatividade, que fala sobre estratégias digitais, sobre marketing digital. Eu estou concorrendo com a influencer que fala sobre maquiagem, porque ela vai ter a live no mesmo horário que o meu. Eu estou concorrendo com aquele cara que fala de finanças e como ficar rico no day trade. Então, nós estamos concorrendo com todo mundo, né? E é uma guerra pela atenção. E nisso existem estratégias de manipulação, de persuasão para atrair essa nossa atenção. Para atrair, para fazer a gente ficar ali. E dependendo dos mecanismos que eles usam, eles vão viciar a gente, porque eles sabem como despertar, como gerar dopamina no cérebro, eles sabem como fazer a gente ficar feliz, como nos recompensar com mini presentinhos, algumas coisas, e a gente fica ligada àquelas pessoas, a gente vai instalando comportamento mesmo, a gente vai sendo programado por eles para agir de uma certa forma. Quando a gente vê, a gente fala, meu Deus, essa pessoa não sou eu. Que nem Matheus falou, foi uma coisa que aconteceu um pouco comigo também, mas aí a gente vai criando maturidade. Então, um grande lance, eu não sei se vocês estão vendo a minha tela ou não, eu tentei compartilhar. Eu não fiz nada em especial, tá, gente? Mas assim, ó, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. O que eu coloquei aqui algumas informações, né? Quando eu estava ali pensando e estruturando o que eu ia falar, que assim, a gente precisa dosar nossa gula. Se aquilo de fato vai de uma forma prática funcionar pra gente. Por que eu vou aprender a montar um site? Eu preciso fazer isso? Isso vai me gerar retorno prático? Realmente eu preciso disso? Ou estão implantando um desejo falando que eu preciso quando eu for ver? Que é o que muitos cursos acontece, não é nenhum movimento consciente deles, né? Mas é gerada uma necessidade. E às vezes aquela necessidade realmente, de fato, não é a sua necessidade. Você não precisa de tudo aquilo para você começar, né? E nós precisamos tomar as rédeas da nossa do nosso julgamento, do nosso senso crítico, para a gente se proteger, para a gente entender, eu preciso disso. Isso realmente, eu preciso fazer isso, eu preciso consumir esse livro neste momento, eu preciso consumir essa série da Netflix, eu tô precisando disso. E aí não tem muita fórmula mágica, assim, é uma coisa que a gente vai aprendendo, até para a gente transmitir para os filhos, para os netinhos, para os sobrinhos, para as crianças que estão indo por aí, porque elas estão sofrendo já, tá, gente? Se vocês fizerem pesquisas na Organização Mundial de Saúde, você vai ver que tem as crises de depressão em jovens, até no próprio seriado fala, né, no documentário da Dilema das Redes Sociais, ele fala do índice de suicídio que aumentou entre as adolescentes por conta da comparação, o índice de crise de ansiedade, depressão, né? Então, isso é preocupante e a gente precisa se proteger. Eu falo isso porque eu vivenciei muita coisa, eu já passei por crises, porque é uma exposição, a gente precisa, eu preciso estar antenado, eu preciso estar vendo que tudo que está acontecendo, porque senão eu não vou ter a melhor novidade para falar para o meu cliente, senão eu não vou... Então, assim, você vai realmente entrando numa paranoia.
E aí, tudo começa nessa gula. Será que eu preciso comer 20 pedaços de pizza? Será que eu preciso comer toda a comida que está ali, né, naquela panela, né? Os gordinhos vão me entender. E aí, a gente precisa se perguntar sempre, qual é o propósito de eu aprender isso? Vai ser prático para mim? Eu vou precisar? Outra coisa que a gente precisa considerar, que eu tinha falado lá, que é o hardware e o software. A mente consciente, essa mente que ela é uma... Não sei se eu posso dizer que ela é uma energia, mas ela é o software, ela é a parte virtual de nós mesmos, nós orgânicos, né? E o corpo. Então, assim, o nosso cérebro, ele tem um limite. Chega uma hora que ele fala, sua louca, ou seu louco, é muita informação, é muita coisa, você está se expondo a um nível que o teu cérebro não dá conta. E isso entra, por exemplo, num burnout, que é aquela síndrome da pessoa que ficou ali muito exposta, né? Eles associavam muito ao trabalho, mas isso daí já está sendo estendido, porque hoje em dia muita gente consome muito da internet, por exemplo, né? Não é que ela é uma vilã, a gente precisa aprender a usar, né? Só. E aí, o Diego tá falando que comeu pizza ontem. E aí, seja bem-vindo, Diego, te vendo essa mensagem aqui. A gente precisa, né, fazer essas considerações. E aí, eu vou pedir para vocês anotarem uma outra pessoa. Eu nem sei se eu coloquei o nome dele aqui, porque o nome dele não é tão facinho assim de... Mas ele é sensacional, ele fala sobre... Ele já faleceu, infelizmente, mas é um grande professor, que é o Pierluigi Piazzi. E o Pierluigi, ele é muito bom. Sheila, você só me pontua, tá bom? O horário, esse tipo de coisa, assim. Vai desenvolvendo aí, pode ficar à vontade. A gente está aqui. O Pierluigi, que a gente chama professor Pier também, ele fala sobre inteligência, ele fala muito sobre cérebro, e ele foi um professor que criou um material muito vasto para concurseiros, para pessoas que queriam estudar e de fato aprender. Então ele fala muito como que o cérebro funciona e esse processo de você estudar e de você aprender. Então a gente pensa, né? Antigamente a gente usava muito isso, que a gente precisava decorar a fórmula X, Y, Z, que a gente precisava passar ali. A gente às vezes não estudava antes da prova, ia estudar na véspera, esse tipo de coisa. E ele vem mostrando com estudos bem sólidos, né? E com uma base bem sólida, como que o cérebro funciona. Como que nós temos uma máquina incrível, um computador incrível que é o cérebro, mas ele é lento, né? E ele tem uma forma de funcionar que a gente precisa respeitar ele para a gente aprender, para a gente guardar memórias. A gente precisa de ter um sono bom para que a gente possa guardar essas coisas. E que nada adianta a gente absorver um caminhão de conhecimento, um caminhão de informação, se aquilo tudo vai se perder. É como se a gente tivesse uma caixa d'água furada, né? Uma caixa, um copo, que a gente fica colocando aquilo que não é da capacidade daquele... Ou a gente quer colocar uma coisa que é para além daquela capacidade e quer forçar a barra. Então, às vezes, a gente quer forçar a barra com o nosso cérebro e é por essa forçação de barra que a gente pira, que acontece, a gente ou quem estiver assistindo vai acontecer a tal da overdose, que é quando dá crise de ansiedade, é quando vem o burnout, é quando vem uma crise de depressão que seja, porque a gente não respeitou o limite do nosso corpo. Querendo ou não, a gente está nesse corpo, né? A gente tem um corpo e a gente, por mais que a nossa consciência, talvez ela possa fazer muito mais coisas, enfim, ela quer fazer, não é que ela possa, mas ela quer ser muito mais, a gente tem limites, né? E aí eu vou deixar o Pier, que é uma indicação dele, muito bacana porque ele tem vídeos sensacionais sobre inteligência, sobre aprendizado, acho que vai ser muito bacana. E ele sempre fala que o cérebro ele é um gênio em potencial, mas ele é um gênio lento, ele é lerdo. Porque ele precisa para a gente estudar de fato, a gente estuda e a gente, por exemplo, você estuda, sei lá, 1 hora, 30 minutos antes do seu sono e você vai dormir.
Então, ele explicava o porquê que se você fizer isso, você vai reter muito mais informação. E às vezes a gente pensa que precisa ficar estudando 5 horas. Só que muitas vezes você vai estudar aquelas 5 horas e 4 horas e meia vão se perder. Vejam o Pierre Lug. Outra coisa interessante, eu ia falar das células glia, mas acho que isso aqui é muito, muito profundo e eu não... Depois vocês pesquisem também sobre a questão das células glia, que elas fazem uma limpeza no seu cérebro. Isso tem a ver com a memória. Como a minha pesquisa foi incompleta, eu não vou trazer isso para esse debate aqui agora, tá? E para finalizar, né, meio que para a gente, para eu trazer uma conclusão aqui sobre a questão da overdose mesmo em si, porque existe um processo até a pessoa entrar em parafuso, né, nessa loucura de um mar de informações. Por isso que é bom a gente tirar um retiro, fazer que nem o Wender, que foi super bacana. O Wender foi lá, consegue ficar longe, a Simone também consegue. Isso é muito bom, isso ajuda a proteger a própria saúde mental, o próprio hardware, né? O próprio cérebro precisa desse descanso. A gente se protege de muitas outras coisas, sabe? A gente se protege de se frustrar, da depressão, das crises de ansiedade. A gente se vacina da ilusão, que a gente sabe muito, mas às vezes não, porque a gente só está cheio de informação, mas de fato a gente não absorveu aquilo como deveria. Hoje a gente quer ver muitos vídeos de 3 minutinhos, mas a gente não quer parar para ver uma aula, uma construção de uma ideia que precisa de um certo contexto para ela realmente ser bem explicada, né? Existem coisas, existem conceitos, existem conhecimentos que eles só podem ser bem absorvidos e explicados se eles forem bem construídos, né? Para isso existem os livros que às vezes para você entender uma coisa você precisa de ler aquele livro inteiro, você precisa de algo mais extenso, de um conteúdo extenso, e as pessoas elas não querem isso, elas querem pílulazinhas, dosezinhas, elas querem o hackzinho, o códigozinho, sabe? Elas querem tudo rápido e a vida precisa de processo. E a gente precisa, na vida, respeitar os nossos processos. E cada um tem o seu. E aí, eu não tenho a intenção aqui de dar nenhuma resposta, só de trazer mesmo a minha visão sobre esse assunto e de contribuir para que você faça dentro da sua realidade a sua análise, né? O seu julgamento pessoal, para que você entenda o que te faz mal, o que te faz bem, para que você elimine o que está te fazendo mal e mantenha, lógico, o que está te fazendo bem, e que nós possamos ajudar as gerações futuras, sobrinhos, filhos, netos, porque as crianças elas estão expostas a um número gigantesco de uma disputa, né, por atenção, informações vindo a todo momento, uma disputa gigante por atenção, e elas estão sofrendo muito. Os números aumentaram, vou repetir de novo: crise de ansiedade, depressão, suicídios, tá? Por conta de muito disso aqui. É lógico que o buraco é muito, muito, muito mais embaixo, mas tem uma relação muito profunda com essa questão da overdose de informações, o excesso de estar ali. Para terminar, eu vou deixar uma outra indicação, eu vou deixar até aqui escrito para vocês. Depois vocês contam para mim, fala lá para a Sheila e depois conta para mim. Se vocês viram mesmo, o que vocês acharam. O dilema das redes sociais, tá? Que foi o que eu ia trazer aqui e o Matheus trouxe para a gente aqui, bem legal. E um outro que é da Amazon, que existem vários, né? Várias séries chocantes, e uma outra série da Amazon chamada Feed. Nessa série da Amazon chamada Feed também ela traz um cenário muito interessante para a gente entender algumas coisas da tecnologia que podem estar mais próximas da gente que a gente imagina e que podem ser muito prejudiciais se a gente não souber usar elas e não deixar elas nos usarem. Então acho que o grande segredo, o grande lance não seja usado. Use,
a ferramenta, mas cuidado para a gente não ser usado pela ferramenta. E eu acho que o que eu queria trazer hoje era isso. Considerações que vocês têm para colocar, estamos aqui e eu quero também ouvir. É sempre bom te ouvir, Glaucia. Você passou muito conhecimento, muito alerta. E gratidão mesmo pelo seu conteúdo, gratidão a Sheila pela boa escolha, né, da pessoa e da profissional que é você. E parabéns a todos, né? Muito bom. Eu que agradeço. Eu quero agradecer também, agradecer a Glaucia pela disponibilidade, né, de vir compartilhar com a gente, escolher esse tema, que é um tema que realmente a gente tem visto a necessidade, é uma necessidade de saúde, né? E como é importante a gente entender, é como se entendesse os bastidores do que anda acontecendo, né? E aí você ampliar a sua visão e contribuir com quem estiver do seu lado, né? Para não permitir que outras pessoas cheguem ao ponto de ter uma doença, né, psicológica, né, uma doença emocional, por falta dessa informação. Que a gente possa aqui, através desse bate-papo, ainda multiplicar para outras pessoas, porque realmente é uma informação de valor, né, para a gente estar passando para frente. Agradecer também o Matheus pelo testemunho de vida dele, né? Porque nada melhor do que uma pessoa poder falar daquilo que vive, né? Daquilo que sentiu na pele, né? O quanto foi difícil ele sair dessa situação e da decisão dele de ter tomado essa decisão, ter visto, né? A que ponto ele chegou e tomado a decisão de dar um basta e mudar o rumo da situação, e hoje está numa situação melhor e poder estar aqui para contribuir e ajudar pessoas que estão passando por isso também. Então, com a dor que ele teve, ele foi curado daquela dor e agora ele cura outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então, assim, como que é importante a gente se conhecer, né? É meio que assim, o que o Matheus estava falando e o que você falou, Glaucia, é você se conhecer, a identidade, né? Você conhecer a sua identidade, o seu propósito, faz com que você não perca o rumo, né? Você não perca a direção, senão você é jogado pelo vento, aonde o vento sopra, você vai, né? Então, é muito importante essa clareza de identidade e propósito. E a gente vê que muitas pessoas não têm isso. E aquele que já identifica isso e está caminhando de forma mais madura, precisa realmente contribuir. Esse é o nosso papel, né? De contribuir para aquele que precisa perceber. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida e não vê, né? Não vê em que situação que ela se encontra, né? Eu vou compartilhar até uma conversa que eu tive com você, Glaucia, alguns dias atrás. Eu estava viajando em família, né? E eu lá, numa viagem em família, que era uma viagem de descanso, ainda falei com você, gente, mas a minha cabeça não está aqui. Para você ver o nível você está com a cabeça acelerada ali, você está envolvido com uma coisa, você precisa realmente, chega uma hora que você percebe assim, não, peraí, como assim? Eu estou aqui, estou viajando em família, minha cabeça não está aqui, estou só de corpo, mas não estou de alma. Como que isso é prejudicial, né? É muito importante a gente dar esse estalo, a gente perceber, botar um controle, a gente assumir o controle da própria vida, né? E não permitir ser levado, né? E perceber aquilo que é realmente de importante, de valor, aquilo que vai agregar, aquilo que é para aquele momento, e você aproveitar aquilo da melhor forma. Porque às vezes tem algo que é para o momento e tem coisa que não é para o momento. E aí você deixa de vivenciar aquilo do momento porque você está ocupado com uma outra coisa. E aí você perde todo o tempo, porque você não faz nenhuma coisa bem feita nem a outra, né? Vai ficar tudo assim meio que
mais ou menos, e você sofrendo emocionalmente por não dar conta de fazer tudo, né? Você não está de corpo e alma naquilo. Você precisa estar direcionado no propósito, né? Uma vez que você está direcionado no propósito, aí você consegue usufruir muito melhor do conteúdo e frutificar naquilo ali, naquele conhecimento, né? Então, como que isso realmente é importante? Eu fico muito feliz de ver, através até do amadurecimento, né? De vocês que estão contribuindo, a Derliane também falou, quantos de vocês contribuindo sobre isso, e eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai alcançar muitas pessoas, outras pessoas vão assistir, e isso vai ser um destravar de muitas pessoas que estão precisando, tenho certeza disso. Só tenho que agradecer. Sheila, vou fazer um comentário aqui também. Gláucia, eu já tinha sentido isso antes, né? Por isso que eu não estava participando do Arte na Varanda. Eu estava fazendo 2 cursos que eram muito importantes, né? E o Arte na Varanda também era importante para mim. Só que eu tive que ver para mim quem era o mais importante, né? Porque tudo é importante. Muitas coisas são importantes, só que você tem que priorizar, né? O que você quer fazer primeiro. E aí eu me desliguei das outras coisas, porque senão eu não ia, eu senti que eu não iria dar conta, né? Por isso que eu deixei de participar do Arte da Varanda, deixei de fazer um outro curso que eu também já estava começando a fazer, que eu sentia que eu precisava, mas eu falei, eu não vai adiantar eu fazer tudo, eu não vou absorver isso tudo, né? Então eu vivi isso também, né? Eu estou achando esse assunto maravilhoso, porque eu até comentei com uma amiga nossa que está aqui no grupo, né? A Jo, tinha até ligado para ela, eu falei, Jo, que nós estamos... Teve um dia que eu acordei e eu senti essa carga toda. Eu liguei para ela e falei, Jo, o que está acontecendo, né? Nós não somos isso tudo que estão colocando na nossa frente, que estão querendo empurrar para a gente, né? Nós não somos isso, nós somos seres humanos, né? Nós temos um limite para absorver tanta coisa, né? E aí a conversa foi basicamente esse assunto. Eu achei assim, maravilhoso esse assunto. Parabéns, viu? Muito bem colocado, tudo aí, muito bem falado. É bem isso. Você falou uma coisa interessante. Sobre a parte dos livros, a Sheila até comentou aqui no chat sobre livros. É engraçado, assim, como, por exemplo, quando você compra vários livros do mesmo autor, né? Muitas vezes, se você observar, várias coisas que estão em um estão no outro. E em determinada situação, às vezes, dependendo do livro, quase o capítulo todo, se você for observar. Entendeu? Então, assim, eles... né, é uma forma de ganhar um dinheiro, né, com royalties, né, lá dos livros. Então, assim, aí eles vão lendo, e às vezes você compra naquela empolgação. Eu tenho 2 casos, 2 casos aqui, inclusive, que eu estava lendo, mas eu estava falando, eu estava com aquilo tudo decorando na minha memória, que está ali quase o capítulo todo do livro, semelhante no outro, entendeu? E um outro que eu estou lendo agora não é o capítulo todo, mas tem várias coisas que estão no anterior que eu li, que está no próximo. Então, às vezes, a gente tem que fazer essas observações também, entendeu? De analisar se realmente, por exemplo, você tem necessidade de comprar toda a coleção daquele autor. Entendeu? Se você tem necessidade de comprar toda a coleção, ou se realmente você vai comprar aquele que você mais se identifica, aquele que tem mais a ver com o que você quer aprender naquele momento. Entendeu? Porque, querendo ou não, a partir do momento... Aí tem 2 questões. Tanto a questão financeira, que você investiu, e é um investimento, que o livro é conhecimento, né? E tem a questão do tempo, que o tempo a gente... é a nossa moeda, né, de troca, que a gente não tem como voltar atrás, nem 1 minuto, nem ganhar mais. Então, a gente tem que analisar, além dessa questão das redes sociais, que muitas vezes, hoje em dia, tem muita gente que começa nas redes, depois começa a escrever livro. Todo mundo nessa onda. Escreve livro. Nós vamos escrever. Vamos escrever. E aí vai todo mundo atrás contando os livros, que muitas vezes está tudo nas lives, que a gente viu também. Entendeu? Então, aí a gente precisa dar uma analisadinha nessas coisas também. Sabe uma coisa interessante? Que assim, é justamente assim.
a gente entender que a gente precisa entender que o controle está na nossa mão. Tipo, vão nascer livros, eu vou fazer amanhã o meu, a Sheila vai, você vai fazer o seu, vão nascer conteúdos, porque nós estamos numa era que é a era, né? A revolução da informação. Na verdade, a revolução hoje já está até num outro patamar, que o petróleo são os dados que a gente gera na internet, né? Mas a gente mesmo entendeu, opa, peraí, esse livro aqui não é para mim agora. E aí uma coisa que eu falo sempre para quem eu mentoro, ou nas minhas redes sociais e tudo mais, até para mim mesma, não que eu seja a pessoa que sou super, que faço sempre ativo as coisas, mas assim, a gente aprender e agir, aprender e agir. Então assim, para que você aprendeu aquilo? Que função prática aquilo vai de fato ter na sua vida? Então, o que muitas pessoas, o que gera a grande obesidade cerebral é as pessoas elas ficarem consumindo e aquilo não tem a menor utilidade para a vida prática do que ela vai fazer, ou para o negócio dela, ou para a vida dela, ou para uma coisa que vai resolver um problema para ela, e elas só estão acumulando porque elas estão sendo levadas por uma onda, né? Então é interessante a gente entender isso. E uma outra coisa também sobre a questão da própria da ativação, é a gente entender que nem a Simone falou, fez uma consideração muito bacana, que assim, ela falou, gente, a gente é ser humano, a gente não dá conta de tudo isso, né? E a gente entender que é 1%. A gente não precisa fazer muita coisa para quando a gente estipula uma meta, tal, a gente só precisa ser consistente. Porque, de fato, não dá para fazer milhares de coisas. A gente tem 24 horas, tem casa, tem marido, os maridos têm as esposas, tem o papagaio, tem o gato, tem o cachorro. E a gente tem que fazer a gestão do que o Matheus falou aqui pra gente, que pode ser até um tema de um outro Arte na Varanda, a gestão do tempo. Que assim, e aí a gente entender, caramba, eu sou ser humano, eu aceito que eu não dou conta de tudo isso, eu vou fazer aquele, sei lá, 5%, 10%. Se você não falar, eu não posso fazer 1%, você pode fazer, mas com consistência. E a gente vai conseguir, eu garanto que a gente vai conseguir chegar lá. Deixa eu fazer uma consideraçãozinha aqui. Eu descobri, vocês comentando aí, tudo aí, acho que eu descobri uma nova profissão nesse meio aí. Vai ser a nutricionista digital. Né? Tá cheio de... a gente vai só alimentando, engordando. Daqui a pouco tem que descobrir um nutricionista. Mas é o seguinte, a Sheila citou, o pessoal tudo aí, no começo, a respeito do Pablo, do Caio, desse pessoal aí, esses mentores aí que estão aí hoje. Eles são muito bons, eles se prepararam para captar as pessoas, para ganhar as pessoas, para conduzir as pessoas. Tem muito cara que vai conduzir pessoas para o bem, sim, para fazer coisas grandes, coisas do bem, mas tem muito cara também que está só captando dinheiro. É o jeito deles, não é errado, mas é muito conteúdo, é muita coisa. Hoje assisti o Pablo de manhã com aquele outro rapaz, eu esqueci o nome, do Produtividade.40. Aí fui estudar ele, fui ver ele, daí a pouco já estou olhando a mentoria dele, já tá. Então, assim, um puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. Pô, a hora que você vê, você tem 10, 15 caras ali que estão te dando conteúdo, estão te dando as coisas. Tudo muito bom, coisas muito boas. Mas, infelizmente, a gente não consegue colocar tudo em prática, nem vai conseguir. Nós não somos máquinas, não somos computadores. Não tem como você absorver tudo isso. Eles escolheram uma linha, cada um tem uma linha, e eles são bons naquela linha, e trabalharam muito naquilo ali, e dá resultado. Só que cada um tem um formato de ver as coisas, um jeito de ver, e tem que se descobrir. Né? O Matheus mesmo falou, olha, para mim, acabou, eu vou seguir o meu, achei meu canto, é aquilo ali, e tá mais certo. Eu acho que cada um tem que achar o seu perfil, o seu caminho. Acho que eu já conversei com a Sheila a esse respeito, eu ainda não sei o que eu faço, não sei, porque é muito conteúdo, é muita informação, é muito facilidade para você ir, amiga, não, aqui você se distrai, você faz isso, faz aquilo, e na verdade não é assim, né? Não é bem assim. A verdade é que a gente tem que descobrir o seu propósito mesmo, aquilo que se identifica, e eu acho que acontece natural, né? Acho que você não precisa, lógico, aprender com as pessoas aqui, todo mundo ensinou alguma coisa hoje, tudo tem proveito, tudo tem informações boas que a gente vai levar, a gente carrega, mas
a gente tem que estar atento com aquilo que a nossa alma anseia, né? Que o coração deseja, você vai fazer alguma coisa que vai te deixar feliz e não tem preço que paga isso. Não tem dinheiro, não tem remuneração. Você faz por amor mesmo, porque você está feliz e te faz bem. Aí te gera saúde, te gera bem familiar, bem social, qualquer coisa. Mas eu acho que a gente tem que se achar. A gente tem que achar um ponto desses aí que eles estão passando e focar nele e ir em frente, que no fim dá certo. No fim vai se achar e vai conseguir atingir os objetivos. É um pouquinho mais. A nutricionista digital tá aí, ó. É isso aí, Samuel. Nutricionista cerebral. Cerebral. Olha, gostei disso, hein? Porque eu vejo, né, Samuel, que você está falando, e o que a Gláucia está falando, todos vocês que contribuíram, o que acontece? A gente em movimento, a gente está sempre aprendendo algo novo, igual a Gláucia falou, 1% por dia. A gente continuar em movimento, continuar aprendendo, sem aquele desespero para querer aprender tudo num dia só, né? Tudo em 24 horas. Não, todo dia aprendendo um pouquinho, algo novo, um pouquinho, até que você realmente identifica o seu propósito. Mesmo quando você identifica o seu propósito, você vai continuar estudando focado no seu propósito. Você vai continuar se desenvolvendo naquilo que você já identificou. Então, o aprendizado ele nunca vai parar. A gente vai precisar sempre se manter em movimento. E o que acontece, assim, eu ouvindo vocês, não é puxando a coisa para mim, porque eu falo que nunca foi meu Arte na Varanda, né? Ele nunca nasceu para mim. Tanto que a logo dele é um desenho de muitas pessoas de mão dadas. É porque realmente é para que pessoas formem algo. Quando eu ouço cada um falando da sua própria arte, da sua própria identidade, aquilo que já identificou como um propósito de vida, é um conectado ao outro, completando o que o outro não vai fazer, porque não é propósito dele fazer. Não é propósito meu fazer isso aqui que a Simone faz. Porque a arte de crochetar é dela, não é minha. A arte da Derliane em fazer gestão e contabilidade, contribuir com o empreendedor, em desenvolver o pequeno empreendedor, mostrando a saúde financeira de um negócio, isso é arte dela, não é minha. Aí tem a mentoria lá com 12 matérias para a gente aproveitar e estudar. É bom você saber, é bom você ter conhecimento. Isso é só uma referência. Tem outros cursos, né, que se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre aquela arte, mas se aprofundar é só se for propósito. Você não tem necessidade de se aprofundar daquilo que não é para você. A Gláucia, ela é profissional na área de mentoria, de ativar a parte criativa das pessoas, isso é a arte dela. Se no que eu fizer precisar de algo que está na Gláucia, quem vai fazer é a Gláucia, não sou eu. O Matheus, ele tem o desenvolvimento dele na parte de estudar o corpo e a mente, é a arte dele, eu não preciso fazer isso. Eu tenho o Matheus para fazer isso. Então, assim, é aquela coisa de você unir cada um com a sua arte e tornar isso algo relevante, cada um fazendo aquilo que é seu propósito em fazer. Imagina eu querer fazer o que todo mundo faz, não tem lógica isso. Deus deu dom, talentos e inteligência e capacidade, sabedoria, mas para cada um ele deu um talento. Né? Ele não saiu colocando, né, 1001 coisas. Ele dá a capacidade de você aprender um pouco de cada coisa, sim, mas para cada um tem uma missão e tem um propósito específico. E aquela pessoa vai trabalhar em cima disso. Uma vez que ela identificou isso, em cima disso que ela vai se desenvolver. E pode ser, por que não, que nesse processo mude o rumo. Às vezes é por um período, você vai viver por talvez um período de 10 anos, você vai trabalhar focado numa direção. Se for propósito de Deus na sua vida, que esses 10 anos seja base para você depois fazer algo diferente, isso vai acontecer naturalmente, né? Naturalmente. Às vezes você precisa, sim, em algum momento, fazer uma outra coisa. Mas isso vai acontecer. Mas só vai acontecer também se a gente estiver em movimento. Eu acredito muito na questão do movimento. Se a gente para
não tem como você identificar o próximo passo se a gente para. Mas é aquela coisa, com respeito à própria identidade. A gente precisa se respeitar, né? E também respeitar o outro, que às vezes a gente cobra do outro, né? Às vezes a gente vê tanta capacidade no outro, tanto talento, que a gente vai, minha filha, vamos embora, acelera esse passo aí, né? Eu já me peguei fazendo isso. Ai, mas é muito bom estar aqui com vocês, esse aprendizado, esse transbordo aqui, gente, é de Deus. Eu tenho que agradecer. Alguém mais quer falar? Queria só comentar, igual você falou agora, né, sobre as artes de cada um, né, e nas lives, né, que a gente assistia, falava muito sobre quem aprende não depende, né, que é quem aprende não depende. Mas, por exemplo, você às vezes aprende a fazer algumas coisas, mas você, teoricamente, não tem dom para fazer aquilo. Igual no meu caso, por exemplo, eu vou fazer uma arte num computador. Eu demoro 2000 anos para fazer um negócio que quem tem experiência vai fazer em 5 minutos no máximo, entendeu? Aí eu fico lá catando milho lá a vida toda e não vai ficar dentro das minhas capacidades, dentro da minha capacidade lá, vai resolver o meu problema naquele momento. Mas, assim, não vai ficar de um jeito excelente, ou dependendo da situação, o tempo que eu disponibilizo para fazer aquilo, às vezes acaba sendo até mais caro, vamos dizer, se você contratar um profissional para poder fazer aquilo que você... Então, a própria alimentação nas redes sociais, gente. Vou te falar, se você for pensar com tanta de redes que tem, hoje tem essa questão da gente estar sempre alimentando, tem que não sei o quê. Vou falar, para quem não tem disposição, assim, não tem aquele... Você gosta de fazer, mas não é 100% a sua praia. Então, muitas vezes você demora muito mais para fazer. Aí, às vezes, você entra ali... quem já faz, já é da área, conhece as ferramentas que você vai utilizar e vai jogar para todas lá de uma vez, entendeu? Aí, assim, você vai, posta ali, depois você posta... Hoje em dia tem aqueles também de agendar, não sei o que e tal. Mas, às vezes, quem está aprendendo não tem conhecimento sobre isso. Mesmo com tantos cursos que você faz, não tem conhecimento e não tem agilidade para fazer, né, na verdade. Então, assim, a gente até aprende para você fazer. Eu acho que, principalmente para quem está no começo, muitas vezes você não tem dinheiro para investir, né, no setor de marketing, não sei o que, tantos setores que a gente precisa fazer como empreendedor. Então, é interessante você começar ali fazendo, dentro das suas limitações, mas depois você verificar realmente qual que é o valor do trabalho da outra pessoa. Entendeu? Você vê o quanto que aquela função dela ali também é necessário no seu negócio. Hoje em dia, por exemplo, essa questão de marketing e vendas, principalmente, elas andam muito juntas, elas são muito necessárias. Para todo mundo também, para qualquer tipo de empreendedor, é importante. Então, dá uma analisada também, a gente faz em determinado momento, aprende da melhor forma que a gente pode fazer, mas vendo o valor no serviço do próximo, porque ele é o especialista, ele conhece mais sobre o assunto. Verdade. Pessoal, gratidão. Estou saindo, viu? Que eu vou precisar fazer alguma coisa ainda. Tá joia. Vamos encerrando aqui também. Obrigada, Matheus. Boa noite. Eu também estou saindo, gente. Eu agradeço aí, foi muito bom. Gostei demais. Estou sempre aprendendo. Obrigada. Gratidão, Samuel. Na próxima, se Deus quiser, estamos aí juntos de novo. Pense com carinho no nutricionista aí digital. Cerebral, nutricionista cerebral. Né? Muito bom. Tirar as gordurinhas do... Isso. Boa noite. Obrigada, Samuel. Boa noite.